Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo paire sobre cada vida, cada pessoa que estão me vendo neste momento, sobre cada coração. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por você estar comigo e também pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero entrar hoje num assunto um pouco polêmico, um assunto que pode mexer um pouco com você, mas se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender que nós temos a obrigação como cristão de entender sobre esse assunto que eu vou falar, para que nós possamos investir melhor na obra de Deus e no reino do Senhor, porque sabemos que está muito próximo e nós temos uma responsabilidade de defender o Evangelho de Cristo na íntegra, o Evangelho de Cristo, aquele Evangelho puro, como a água viva que sai do trono do nosso Senhor Jeová. Eu vou usar como base para a nossa meditação o capítulo de número 23 e o versículo de número 1 e 2 do livro do profeta Jeremias. Eu quero ler com vocês, que diz assim, ó: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Olha bem que o Senhor começou a dizer: ai dos pastores que dispersam, que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ele continua dizendo: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre a igreja do Senhor, sobre pastores, e quero falar sobre a igreja primitiva, como ela começou. A igreja primitiva começou com uma forma maravilhosa. O povo orava, o povo buscava a Deus, o povo era obediente. Tinha problema? Tinha. O povo era uma bênção. Por quê? Porque o povo era ensinado corretamente, começando pelos apóstolos, depois deu continuidade ao apóstolo Paulo,
E Paulo pregava o evangelho com amor, com firmeza, debaixo da unção do Espírito Santo. Paulo pregava a palavra de Deus com responsabilidade. Entendeu? Paulo pregava o evangelho de Cristo, focado nas pessoas, nas almas, porque Paulo entendia que as almas, as pessoas, é o bem mais precioso de Deus. Deus enviou Jesus aqui na terra para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus enviou seu Filho aqui para resgatar as ovelhas dispersas, e Ele usou através do Espírito Eterno, o Senhor Jeová, o Espírito Eterno, o Pai de todos os Espíritos, usou os seus servos para levar a palavra de Deus e cuidar das ovelhas do seu pasto. Mas a igreja começou muito bem, a igreja cresceu, evoluiu, o povo pensava igual, o povo vivia em comum acordo, respeitavam uns aos outros, e alguns probleminhas que tinha era resolvido facilmente. Mas a maldita religião entrou dentro da igreja de Cristo, junto com o espírito do anticristo. Entendeu? Para deturpar, para enganar, para destruir as ovelhas do pasto do Senhor. A religião é cruel. Hoje nós vivemos num meio da religiosidade, longe de Deus. A religião está longe de Deus. A religião não ama. A religião não abraça. A religião não ajuda. A religião, ela distancia, ela destrói e ela mata a fé de muitos cristãos se eles não vigiarem. Já destruíram. Por quê? Porque quando a religião entrou dentro da igreja, começou a haver as divisões. Cada um defendia a sua ideia, a sua tese, e ao invés de fazer o trabalho do Senhor com a fé que Deus deu para ele, cumprindo o ministério dispensado por Deus pelo Espírito Santo e a fé dada a cada um, eles, em vez de executar a obra de Deus com amor, com carinho, visando alma, visando salvação, visando crescimento espiritual, cada religião colocou o seu sistema, cada religião colocou as suas metas, os seus regulamentos, e aí começou a haver confusão,
Porque uma fazia um trabalho de um jeito, a outra fazia do outro, a outra do outro. E começaram até a visitar a igreja do outro, para ver, conhecer o andamento da igreja do outro. Quando ele chega lá, ele vê que a igreja é diferente, tem outro sistema, o sistema é diferente. Aí ele marca lá uma meia dúzia de pessoas e conversa, arruma aquela amizade, vai lá visitar aquela pessoa. Isso aí é trabalho de lobo, não é trabalho de pastor, de cristão. Vai lá, ao invés dele abraçar aquela alma, incentivar ela para perseverar, sabe o que eles fazem? Ele chama para ir para a igreja dele, oferecendo cargo, oferecendo posições, oferecendo ministério. Irmão, você está naquela igrejolinha lá? Vem para cá, porque aqui é que é o lugar bom. Ele não tem nenhum respeito e chama as outras igrejas de igrejola. Entendeu? Por quê? Porque eles são iguais. Eles não trabalham para o Senhor, eles trabalham para eles. Eles não trabalham para o desenvolvimento do reino, eles trabalham para ajuntar multidões, para eles manipularem, para eles serem beneficiados financeiramente, para eles terem status, poder financeiro. Entendeu? Carro novo, dinheiro, poder, governo, manipular. Aí criaram o tal do dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro, nunca será dinheiro. E prega, se a pessoa não der o dízimo vai para o inferno, a pessoa está condenada, que a pessoa está roubando, que a pessoa está fazendo isso. Sendo que dízimo era para o povo de Israel no Antigo Testamento. E dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo apontava para Cristo e para a igreja. Dízimo é primícia. Primícia fala de ressurreição, de salvos. Primeiro Cristo, entendeu? E depois a igreja. Nunca foi dinheiro. Pegaram e transformaram em dinheiro. Aí prega, se o cara não der o dízimo. Dízimo era para o povo judeu, para o povo de Israel, nos dias primórdios. Paulo pregou oferta voluntária, oferta alçada. Paulo não pregou dinheiro, dízimo. Não. E quando eles falavam na coleta, na oferta, ele falava de oferta voluntária. E aquela oferta voluntária era para ajudar pessoas da igreja que precisavam, que estava doente, que estava necessitada. O dinheiro era para isso. Não era para camarada comprar carro, comprar caminhonete, comprar terreno, fazer prédio, fazer casa. Não era para isso não. Irmão, ai dos pastores que trabalha dessa forma. Eu agradeço o meu Deus, porque eu vim de igrejas que pedia demais, e eu era escandalizado com o tanto que elas pediam, mas como eu estava lá, eu também pratiquei o mesmo pecado, o mesmo erro, mas eu orei a Deus e pedi para Deus me libertar, e a maior bênção que eu recebi na minha vida foi a libertação do sistema religioso. Hoje eu prego Cristo sem pedir dinheiro para ninguém. Eu defendo o Evangelho de Cristo sem pedir dízimo, sem pedir dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque eu não trabalho para mim. Eu não estou juntando alma para mim, para me manipular, para me se beneficiar, para me viver bem, regalado e esplendidamente à custa dos irmãos. Entendeu? Eu não vivo assim. Hoje eu defendo o Evangelho de Cristo como ele é, porque a religião virou uma máfia, as igrejas viram uma máfia, todas, irmão. Eu vou falar uma coisa toda, não tem nenhuma melhor.
É igreja, Deus é amor, é Assembleia de Deus. Entendeu? É cristã do Brasil. É presbiteriana renovada, presbiteriana independente, batista, tudo quanto é igreja. O assunto é dinheiro. Se não tiver dinheiro, se não, porque o povo só movido por dinheiro. E o pior é que eles ainda pregam defendendo isso aí. Ah, ninguém vive sem dinheiro. Vai trabalhar, meu amigo, para você comer e dar dinheiro e dar o sustento para a sua família. Entendeu? Ah, mas tem que ter dinheiro. A oferta alçada voluntária é bíblica. Incentiva o povo a dar oferta voluntária e alçada. É pecado? Não. Só que essa oferta tem que ser para ajudar as pessoas que precisam. Se o obreiro faz um grande trabalho, a igreja dele cresceu, o trabalho dele cresceu, e ele faz uma obra sem preconceito, sem meter o pau na igreja do outro, sem criticar a igreja do outro, sem falar do pastor A, B, C, D, entendeu? Sem criticar. Se ele não vai lá buscar a alma do outro para trazer para a igreja dele, se ele faz um trabalho honesto, mas um trabalho para o reino de Deus, mas ele não precisa de salão, de templo para fazer a obra de Deus. Não precisa. Faça a obra de Deus sem salão, vai nas casas, visita o povo, faz trabalho de célula, levanta um grande trabalho. O dia que quiser reunir o povo para fazer um evento, arruma um salão, aluga, faz um evento, entendeu? Ou que se você tiver um salão lá, um templo, que seja só para confraternização. O trabalho da igreja tem que ser fora das quatro paredes, entendeu? Eu estou lutando para fazer esse trabalho e vou fazer em nome de Jesus esse trabalho. Estou fazendo já e vou fazer. Não estou fazendo como tem que ser feito, mas vou fazer, porque Deus vai me dar graça, vida e saúde para fazer esse trabalho. Porque eu não quero, irmão, de maneira nenhuma oprimir o povo de Deus e nem ficar defendendo uma placa e falando mal da outra placa. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu já trabalho para o Senhor. Por isso que eu não peço dinheiro no meu canal, não fico pedindo para ninguém depositar R$1, 50 centavos, o tanto que puder. Tem gente que abre o canal só para pedir. Deus me guarde de uma coisa dessa. Entendeu? Eu não quero dinheiro de ninguém. O Senhor Jesus me sustenta. Entendeu? Agora, quando eu estiver fazendo o meu trabalho igual eu estou fazendo, se alguém falar, não, eu tenho uma oferta para ajudar, voluntária. O que é voluntário? A pessoa dá voluntariamente, sem aquela pressão, sem aquela coisa de estipular quantia, sem dar envelope. Tem igreja que você chega, tem envelope para todo lado já no púlpito, para o povo colocar o dinheiro, colocar o dízimo, entendeu? Colocar a primícia, entendeu? Não é isso que Deus quer, entendeu? Porque primícia é Cristo e a igreja. Nunca foi dinheiro e nunca será dinheiro. Levanta lá na hora lá e dá uma oferta de amor se você sentir no coração. É errado não. Sentiu voluntariamente, dê, ajude. Porque serve para pagar uma luz, uma água, uma despesa. Se o obreiro que fizer esse grande trabalho e ele quiser mergulhar no reino, e ele não tiver tempo para trabalhar secularmente, e ele quiser viver só por conta do reino, buscando alma, igual Paulo fazia, mas Paulo não trabalhava, fabricava tenda para sobreviver. O conselho que eu dou é você trabalhar. Agora, se você puder viver sem trabalhar,
você tiver uma renda sua mesmo viva. Porque se você for viver de oferta dos outros, você vai ter problema. Entendeu? Então é melhor você ter a sua própria renda. Pede para Jesus. Mas se porventura você faz um grande trabalho e você não tem tempo, vários pontos, vários lugares para visitar, dia e noite, você anda, você vai nas praças, você vai nos albergues, você vai nas casas de apoio, você vai em muitos lugares visitar, a sua vida é ocupada 100% na obra de Deus, amém. Se tem oferta suficiente que dá para você viver, arruma lá 2 irmãos lá, um primeiro e segundo tesoureiro, que administra esse dinheiro, e você pega uma quantia lá por mês para você manter você e a sua família, porque você está empenhado no reino de Deus. É errado? Não é errado. Mas o meu conselho é você trabalhar. Agora, se for para você ser um pastor barrigudo, buchudo, que fica por aí só visitando a casa das pessoas simples, só para contar história, falar mal das outras igrejas, criticar os irmãos, criticar os obreiros. Tem deles que é tão hipócrita que fala mal dos próprios obreiros da igreja dele mesmo, fala mal do pastor dele mesmo, fala mal das igrejolas, como eles falam, não respeita os irmãos que estão fazendo a obra de Deus, entendeu? Não tem um pingo de temor, andam barrigudo, buchudo, de caminhoneta, de carro novo, à custa das ofertas dos irmãos. Tem deles que tem até sítio, fazenda, cheia de boi, à custa do dízimo e das ofertas dos irmãos, porque salário de pastor não dá para virar fazendeiro não, e milionário, não dá. Você é desonesto, meu irmão. E quando uma ovelha lá da sua igreja, às vezes está ali, coitadinho, não sabe de nada, está sendo explorado. Quando ele comete um erro lá, você, em vez de abraçar ele, você vai lá e rebenta ele. Ele sai dali acabado, derrotado. Aí entra essa palavra: você destruiu e dispersou as ovelhas do pasto do Senhor. Você vai dar conta para Deus dos seus erros. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida que eu não tenho vergonha de falar. Alguém pode até olhar para mim e falar assim: então você está lascado, está condenado. Não, eu abandonei o erro, entreguei a minha vida na mão de Deus e falei: eu vou fazer certo, Senhor. Eu não vou viver no meio dessa hipocrisia que diz que tem crente da Assembleia de Deus que encontra comigo e fala: não, você tem que voltar para lá, você está sofrendo. Eu não estou sofrendo, não, 1000 vezes não, eu não estou sofrendo. Passo passo, trabalho, tem vezes que fico dias, às vezes sem trabalhar, porque eu trabalho autônomo, mas Deus nunca deixou nós passar fome, o Senhor sempre preparou a minha família. Nós lutamos para o bem-estar da nossa família, mas eu não vivo por aí falando mal das pessoas e criticando. Eu estou pregando aqui o que a Bíblia está falando. Ai dos pastores. E eu amo todos vocês também. E eu sei que tem irmãos que, ao invés de ir fazer a obra de Deus, visitar os albergues, visitar as pessoas, visitar as almas, ir na rua falar de Jesus para alguém, igual eu faço muito por aí, eles vão para a casa dos irmãos fazer fofoca, criticar dos obreiros, criticar do pastor, falar mal do próprio pastor dele, falar mal dos crentes de outra igreja, fala mal. Por quê? Esse povo é religioso, irmão. Quem serve a Deus de verdade não vive falando mal dos outros e nem destruindo com as ovelhas do Senhor, porque se o cara não der dízimo, ele não tem valor. Se ele comete um erro, ao invés dele ser abraçado, ajudado, perdoado, mete uma disciplina de 1 ano, 2 anos na vida dele, tira o ministério dele, acaba com a vida dele, entendeu?
Aí fica falando, aqui com nós é assim, aqui nós temos disciplina, aqui nós temos doutrina, aqui com nós doutrina coisa nenhuma, você tem hipocrisia, você não tem amor. Porque quem tem amor acolhe, quem tem amor abraça, quem tem amor não fica querendo subir, fazer os outros de escada para subir no ministério. Quantos irmãos que traem o outro para tomar a igreja do outro? Aconteceu isso comigo. Já. O cara se levantou contra mim, acabaram com a minha vida para tomar a minha igreja. Tentei resolver o problema de tudo quanto é tipo, ninguém quis, porque todos estavam contra mim. Entendeu? Mas a ovelha negra sou eu. Eles falam, criticam, zombam, dizem que eu estou desviado, dizem que eu não congrego porque eu sou um desviado. Eu louvo a Deus de ser um descongregado, eu louvo a Deus de ser um antirreligioso, eu louvo a Deus por ser um antiministerial. Entendeu? Eu agradeço a Deus porque Deus me libertou. E hoje eu defendo o Evangelho de Cristo na sua pureza, na sua totalidade. E hoje eu posso dizer para as pessoas, pregar e dizer aquela palavra que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Os caras colocam um fardo nas costas dos irmãos que ele não aguenta, e ele mesmo nem com o dedo eles encostam, porque são pastores desocupados, que não gostam de trabalhar e gostam de viver somente à custa das ovelhas, que tem lavagem, a mente dela feita por lavagem cerebral. Eles pregam medo, eles tocam terror. Cuidado para você não ir para o inferno. Ah, mas se você fazer isso, você vai para o inferno. Ah, você já está no inferno. Ah, vamos orar para Deus matar o cara lá. Crente feiticeiro. Você tem que tomar vergonha na cara, pastor, que vive dessa forma. Pastores de igreja grande aí, de avião, de jato, entendeu? Vivendo uma vida regalada e esplendidamente, mas quando uma ovelha erra, ele não vai lá abraçar, ele vai lá e desce o cacete e mata ela. É isso que eles fazem. Seus hipócritas, vocês não amam a Deus, vocês não amam a obra do Senhor. E eu estou te falando isso para você fazer uma reflexão da tua vida. Você que vive aí barrigudo, de tanto comer a lã das ovelhas. Ah, mas a cristã não é assim, é do mesmo jeito. Tem a tal da coleta deles lá, é templos e mais templos, sabe? Eles não constroem templo para Deus, eles constroem templo para eles, para reunir pessoas. E eles têm dinheiro, pedem dinheiro também. Não vem com essa onda para mim, são tudo igual, só muda o sistema, mas são tudo igual. Mas ainda bem que Deus está levantando um exército de pessoas, de irmãos e de irmãs, nessa reta final, que se libertaram do sistema religioso e estão servindo a Deus de coração, em verdade, em amor, e vão fazer um grande trabalho para o Senhor nessa reta final agora, até no período da grande tribulação. Muitos vão ser levantados como testemunhas de Deus na grande tribulação. Deus está preparando o seu exército, mas Deus está arrancando do meio da religião, libertando de lá, de todas essas igrejas que eu acabei de falar. Entendeu? Para ganhar almas de verdade para o reino de Deus. Aleluia! Eu estou falando isso agora aqui de todo o meu coração. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Você que tem essa visão que eu estou falando para você, faça a obra de Deus, mas não seja escravo de ninguém, nem do homem, nem de ninguém. Seja um pastor de verdade, que ama as ovelhas e que não vive às custas dela. Fique com Deus, que Deus abençoe seu coração, sua vida. Deixe seu comentário aí.
Só mantenha o respeito na hora do comentário. Deixe seu comentário, que eu vou ler depois. E se inscreva no canal A Voz da Bíblia, você que está pela primeira vez. Se você acha que tem fundamento o que eu estou falando, deixe um comentário lá. Manda um oi para mim. Entendeu? Se você acha que eu estou certo, agora se você é um religioso doente, você não vai me dar razão não, você vai meter o pau. Não tem problema. Só mantenha o respeito. Só me respeite igual eu respeito você. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus.